Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do nosso podcast Cristo em Nós. Neste estudo, nós estaremos abordando o assunto A Graça ou o Pecado? Quem reinará? Um assunto de extrema importância para o tempo que nós estamos vivendo, para o chamado que Jesus tem para nós individualmente e para as nossas famílias, e também para o nosso preparo, para nós encontrarmos com Jesus Cristo. Este estudo nós estaremos usando bastante a Bíblia, então se você tiver aí a disponibilidade, já pegue a sua Bíblia, pegue também uma caneta, um papel, para você estar anotando os versos bíblicos que nós estaremos aí comentando, estaremos lendo juntos, porque somente dessa maneira nós poderemos estar estudando, entendendo essa preciosidade dessa mensagem que Jesus tem para nós hoje, porque muito pode estar se falando do eu acho, mas Jesus, Ele quer que nós possamos estar baseados no assim diz o Senhor. Então, antes de nós começarmos a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, estudá-la e com o Espírito Santo aí guiando o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, por favor, esteja conosco neste momento, onde nós estaremos fazendo este estudo tão abençoado. Foi o Senhor que esteve aí nos enviando este estudo, essa mensagem, e é por isso que nós pedimos que o Senhor venha nos dar a compreensão exata também. Por favor, tire de nós tudo que venha estar nos distraindo, para que nós não venhamos entender a mensagem preciosa que o Senhor tem para cada um de nós. Esteja com a pessoa também que está ouvindo ou assistindo essa mensagem e que ela venha ser abençoada pelo Senhor Jesus também. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, a mensagem que nós temos para estarmos abordando hoje, que Jesus tem para nós, para mim e para você, é uma mensagem extremamente importante. E eu sempre falo que se nós queremos entender a nossa condição original, se nós queremos entender onde Jesus ele quer nos levar, nós precisamos primeiramente entender a condição original que Ele nos criou. Nós precisamos ir lá no princípio. Se a gente quer entender o chamado de Jesus para nós individualmente, para as nossas famílias, o chamado dele para nós hoje e agora, precisamos primeiramente entender o porquê, como que Ele criou Adão e Eva. Precisamos voltar lá no princípio. E eu gosto bastante de a gente voltar a nossa mente, o nosso raciocínio para o princípio, para que a gente venha entender verdadeiramente o que Jesus ele quer estar nos mostrando através dessa mensagem. Inclusive, no estudo anterior que foi enviado em nosso podcast Cristo em Nós, nós começamos dessa maneira também. Nós estivemos começando falando sobre Adão e Eva, sobre como Jesus esteve criando eles, o porquê que Jesus criou eles. E hoje também nós estaremos começando o nosso estudo dessa maneira para que venhamos entender o motivo, o andamento da mensagem que Jesus tem para nós hoje. Então eu convido você para estar aí abrindo junto comigo, para nós estarmos abrindo juntos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, verso 26, que nos fala o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos dar uma pausa aqui. Nós podemos ver que Jesus, ele criou Adão e Eva com o objetivo deles glorificarem a Deus. Como até fala em Isaías 43, verso 7, e nos fala assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e os formei. Sim, eu os fiz. Ou seja, Jesus, ele criou a raça humana, ele criou os seres humanos com o objetivo deles transmitirem a glória de Deus, para que eles pudessem fazer parte do julgamento. Nós até vimos no estudo anterior que Jesus ele criou Adão e Eva para eles serem júris. Ou seja, para eles fazerem parte do julgamento. Porque quando Satanás, que antes era Lúcifer, ele caiu, haviam dois grupos. O grupo de Deus e seus anjos, o grupo de Satanás e seus anjos, e precisava de mais um grupo. Precisava do grupo de júris. E é por isso que Jesus criou Adão e Eva.
E ele criou eles, não somente para eles cuidarem dos animais, para eles dominarem aí, para eles estarem cuidando da terra, como até fala em Gênesis capítulo 1, verso 26, mas também, principalmente, para eles terem a glória de Deus, refletirem o caráter de Jesus e mostrando automaticamente que Deus é justo e que é possível nós termos o caráter de Deus. E aí é quando a gente vê que Adão, ele esteve caindo. E quando o pecado ele esteve entrando em ação diante de todo esse andamento dessa história, onde nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte desse julgamento, nós fazemos parte desse chamado de Jesus para cada um de nós. E quando nós vamos em João, no capítulo 8, verso 34, nos fala o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, Jesus está aqui mostrando que quando nós cometemos pecado, que por causa da desobediência de Adão, nós nos tornamos escravos do pecado. E o que é um escravo? Quando a gente transporta a nossa mente para nós entendermos o que é um escravo, a gente vê que o escravo ele tem algumas características principais, mas nós estaremos comentando alguma delas principalmente. Ele é propriedade total do seu mestre, ou seja, não é somente uma parte que ele é propriedade do seu mestre, ele faz parte do seu mestre. O seu mestre é o dono dele. Qual outra principal característica do escravo? Ele não pode usar o seu tempo, suas ações, o que ele quiser, da forma que ele quiser. Deve ser apenas o que o seu mestre direcionar. Então, o seu tempo, ele não pode usar da maneira que ele desejar. Ele deve usar da maneira que o seu mestre, o seu senhor desejar. O seu corpo, ele não deve usar da maneira que ele querer, que ele desejar, mas como o seu mestre, o seu senhor desejar. E isso é em todos os sentidos. Então a gente pode ver também outra característica, que é a sua força, os seus bens e qualquer coisa que lhe pertence, não pertence a ele, mas pertence ao seu mestre. Então vamos imaginar que ele tem algum bem, alguma casa. Aquela casa não pertence ao escravo, mas pertence ao seu mestre, ao seu senhor. Então, nós podemos ver que automaticamente, quando Adão pecou, nós nos tornamos escravos do pecado. O pecado, o inimigo de Deus, começou a ser o nosso Senhor. Então, o nosso corpo não pertencia a nós mesmos, mas pertencia ao inimigo de Deus. A nossa mente, as nossas falas, o que a gente ia ouvir, aquilo que a gente ia comer, a nossa vestimenta, também os nossos bens, tudo, o nosso tempo, tudo pertencia ao inimigo de Deus, porque por causa do pecado, nós nos tornamos escravos do inimigo de Deus, escravos de Satanás. E nós podemos até ver isso em Romanos, no capítulo 7. Quando a gente vai em Romanos, no capítulo 7, convido você para estar abrindo comigo em Romanos, no capítulo 7, e nós estaremos lendo do verso 14 ao verso 19. Vem nos falando exatamente, claramente, sobre a questão da escravidão do pecado, de sermos escravos do pecado. E no verso 14 nos fala o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Então nós podemos ver aqui claramente que Paulo ele está aí mostrando essa luta entre a carne e o espírito. Essa luta que há entre nós de sermos escravos do pecado. Então, Paulo ele estava aqui falando que ele sabe qual é a vontade de Deus, mas ele não consegue fazer a vontade de Deus.
Ele não consegue orar, ter constância na palavra de Deus. Ele não consegue estar aí fazendo jejum. Ele não consegue estar na presença de Deus, tendo pensamentos para a glória de Deus. Ele sabe qual é a vontade de Deus, mas ele só consegue fazer a vontade da sua carne. Ele só consegue admitir, reconhecer, viver da forma como um escravo do pecado, como escravo do inimigo de Deus. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele fez um plano para restaurar aquilo que havia perdido. Muitas pessoas, infelizmente, elas usam do capítulo 7 de Romanos para justificar o seu pecado. Mas nós precisamos entender o que Jesus fez por nós também. Porque nós precisamos entender hoje e agora, escolher hoje e agora de quem nós serviremos, quem nós seremos escravos. Em 1 João capítulo 4, verso 10, nos fala o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, antes mesmo de nós amarmos a Deus, antes mesmo de nós mostrarmos esse amor para com Ele, Ele nos amou. Ele morreu por nós. E nós podemos até ver pelo exemplo de Oséias. Oséias, ele foi chamado por Deus para ele casar com uma prostituta. Da mesma forma, nós éramos prostitutas do pecado. E dessa forma, Jesus, o Filho de Deus, ele veio para fazer uma união conosco, para casar conosco. É como nós podemos até ver em Filipenses capítulo 2, que nós podemos ver que Jesus, ele se humilhou. Ele não veio como um rei, ele não veio como um príncipe, mas ele se humilhou à nossa carne. Ele se humilhou à nossa semelhança. Não somente para que a gente pudesse contemplar ele, mas que a gente pudesse ser transformados à sua imagem. E quando a gente vai em 2 João, capítulo 1, verso 7, nós podemos ver o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Em 1 João, capítulo 4, verso 2 e verso 3, vem nos falando o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Qual é o Espírito de Deus? Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, todo aquele que confessa que Jesus veio como nós, que se humilhou, que veio em nossa carne, para nos dar um exemplo perfeito. Esse é o Espírito de Deus. E no verso 3 vem nos falando: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Sabe, queridos, o inimigo de Deus, ele quer que nós venhamos perder de vista o exemplo de Jesus, perder de vista o que Jesus ele fez por nós. Ele quer que a gente venha perder de vista que Jesus ele se humilhou para estar como nós, para nos dar um exemplo perfeito, não somente para a gente contemplar, mas para nós sermos transformados. E é por isso que ele tem colocado falsas mensagens falando que Jesus ele não se humilhou, falando que Jesus ele não veio como nós, para que assim automaticamente a gente não venha ter o exemplo perfeito. Automaticamente, ele quer que os nossos lares, que as nossas famílias não venham ter Cristo vivo em nosso lar. Ele quer que nós venhamos perder de vista Jesus como o nosso irmão mais velho, para que assim automaticamente a gente venha perder de vista o presente que ele quer nos dar. E sabe, queridos, em 1 João capítulo 3, verso 1, e nós vamos ler o verso 1, verso 3 ao verso 9. Vamos lá, vamos ler juntos. Fala o seguinte, verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Vamos dar uma pausa aqui. Como eu falei antes, nós precisamos entender que Jesus ele veio não somente para a gente olhar o seu exemplo e falar que lindo que Jesus fez. Ah, Jesus ele morreu por mim, Jesus é meu Salvador. Mas Jesus ele quer que pela contemplação nós venhamos ser transformados. É igual, quando a gente começa a contemplar uma coisa, nós somos transformados naquilo. Quando a gente começa a ouvir muitas músicas batucadas, ritmadas, que não agradam a Deus, automaticamente a gente vai gostando daquelas músicas. Quando a gente tem uma amizade de muitos anos,
A gente sabe o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa, a forma que ela conversa, o que ela gosta de ouvir, o que ela gosta de assistir, o seu alimento preferido. E dessa forma, por causa dessa amizade, a gente vai até começando a falar parecido com essa pessoa. Da mesma forma, somos nós com Jesus. Quanto mais nós contemplamos a Jesus, através da contemplação nós somos transformados. Quanto mais a gente contempla a palavra de Deus, mais a gente sabe o caráter de Jesus. E assim, automaticamente, a gente sabe o que ele gosta, a gente sabe a sua maneira de falar, o seu caráter, a sua maneira de agir, o seu pensamento. E é por isso que automaticamente, fala até na palavra de Deus, que nós temos automaticamente a mente de Cristo. Porque nós contemplamos a Cristo. Então Jesus, ele quer que a gente venha contemplar a ele, e da forma que ele veio, em carne como nós, porque esse é o Espírito de Cristo, como nós estivemos lendo, para que assim automaticamente possamos estar não somente contemplando, mas sendo transformados à sua imagem. E continuando a leitura no verso 3 de 1 João, podemos ler assim: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, quando a gente contempla Jesus, ele é puro. Jesus, ele não viveu uma vida de pecado. Jesus não falava com ira, ele não era impaciente, ele tinha humildade, ele falava com mansidão, com amor com as pessoas. E dessa forma, a gente não vai contemplar Jesus e a gente vai começando a falar cada vez mais irado, cada vez mais impacientes. Não, mas automaticamente nós vamos nos tornando como Jesus, parecidos com Jesus. Verso 4. Qualquer que pratica o pecado, também pratique iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Vamos parar aqui novamente, precisamos entender essa parte. Jesus, ele foi manifestado, ele veio em carne, para que a gente pudesse ser libertos do pecado. Como nós comentamos, por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos escravos do pecado. Nós nos tornamos servos do inimigo de Deus. Então, tudo de nós, o nosso corpo, o nosso tempo, nossa fala, tudo, nossos pensamentos, começaram a ser para o inimigo de Deus. Começamos a ser escravos do inimigo de Deus. Mas Jesus, ele veio a esta terra como em nossa carne, em nossa humanidade, para que ele pudesse nos livrar, nos libertar dessa escravidão. É como se nós estivéssemos presos em armadilhas, preso em uma prisão muito horrível, que nessa prisão nós éramos chicoteados, nós éramos batidos, esse Senhor batia em nós, ele falava muito bravo conosco, e Jesus, ele olhou para nós, ele teve misericórdia de nós. E por isso ele veio em carne e morreu por nós. Mas para quê? Para nos libertar dessa escravidão, para nos libertar dessa prisão que nós estávamos, para ele pudesse comprar nós das mãos do inimigo de Deus. Quando um Senhor, ele é maior que o outro Senhor, ele é muito mais poderoso que o outro Senhor, ele é mais rico que o outro Senhor, ele pode estar comprando o escravo dessa pessoa. Então vamos imaginar que nós antes éramos escravos do inimigo de Deus. Então veio um outro homem, um outro Senhor muito mais poderoso que ele, mais forte que ele, mais rico que ele, e chegou para o inimigo de Deus e falou: agora ele faz parte de mim. Ele é o meu escravo, porque eu comprei ele. Eu sou mais poderoso que você. Foi dessa forma que Jesus fez conosco. Nós éramos escravos do inimigo de Deus, mas Jesus, que é mais poderoso que o inimigo de Deus, ele chegou para o inimigo de Deus e ele nos comprou das mãos do inimigo de Deus, para que assim, automaticamente, nos tornássemos escravos de Jesus Cristo. E Jesus, ele nos comprou, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com seu sangue, porque seria a forma mais valiosa para estar nos comprando. Então, no verso 6, nos fala assim: qualquer que permanece nele não vive pecando, porque qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Verso 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então agora, nós fazemos parte de quem? Fazemos parte de Jesus Cristo. O nosso tempo, a nossa mente, as nossas falas, o nosso pensamento, tudo pertence a Jesus. Não pertence mais ao diabo, não pertence mais ao inimigo de Deus, pertence a Cristo Jesus. Então, a nossa maneira de vestir, nós devemos vestir porque o nosso Senhor pede para nós vestirmos daquela maneira. Mesmo que a gente queira vestir de outra maneira, mas a gente não veste de outra maneira, porque nós agora somos escravos de Cristo Jesus. Mas o que estava querendo dizer aqui, quando fala que quem pratica o pecado é do diabo, e também quando fala que quem pratica a justiça é justo? O que está querendo dizer aqui? Nós devemos entender que Jesus, ele quer transformar, reformar a nossa vida. Ele veio para dar a nós aquilo que nós havíamos perdido. E dessa maneira, nós precisamos entender que se nós ainda estamos fazendo coisas da nossa escolha, e não da escolha de Cristo Jesus, ainda estamos sendo escravos do pecado. Então, se nós queremos vestir da maneira que nós queremos e não da maneira que Jesus quer, dessa maneira nós estamos sendo escravos do inimigo de Deus. Se nós queremos falar da maneira que nós queremos e não da maneira que Jesus quer, assim nós estamos sendo escravos do inimigo de Deus. E em 1 João capítulo 2, verso 6, nos fala assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, não adianta nada nós estarmos falando que nós somos cristãos, que nós lemos a Bíblia, que nós vamos à igreja, que a nossa família busca a Deus se nós não temos uma mudança de vida. Se nós não temos uma transformação em nossas falas, em nossos pensamentos, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, no que a gente veste, na forma que a gente age com as pessoas. Porque aquele que diz que permanece em Cristo Jesus anda como ele andou. E Jesus, ele andava sem pecado. Ele andava em humildade, em mansidão, e ele quer fazer essa obra em nossa vida. E como eu falei com vocês anteriormente, muitos pegam Romanos 7 para falar: não, mas não é possível nós vivermos a vida de Jesus. Não é possível nós sermos transformados ainda nessa terra. Não é possível as nossas palavras serem mansas com a nossa família. Não é possível nós estarmos pensando coisas que agradam a Deus. Não é possível nós estarmos ouvindo músicas que agradam a Deus, comendo o que Jesus agrada. Então muitos pegam Romanos, onde Paulo ele fala que o que ele quer fazer, ele não faz, e aquilo que ele não quer fazer, isso ele faz, para estar justificando que nós não podemos estar fazendo a vontade de Deus. Mas não podemos esquecer que não é à toa que Romanos 7 está exatamente no meio de Romanos 6 e Romanos 8. Que Romanos 6 e Romanos 8 falam exatamente sobre a vida em Cristo Jesus, uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida em santidade, sermos justificados pela fé. Então nós precisamos entender que Jesus, ele não quer que nós olhemos para o seu exemplo e achamos que não é possível a gente seguir. Mas ele quer que nós venhamos entender que mesmo que tenha uma guerra dentro de nós, que é isso que Paulo estava falando em Romanos 7, nós precisamos entender que mesmo assim, Jesus ele quer restaurar em nós a imagem de Cristo Jesus. Porque em Romanos 7, como Paulo estava falando, há dentro de nós uma luta, uma guerra. E essa guerra entre a carne e o espírito. A carne é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo que você faz que não agrada a Deus é a carne que está te direcionando. Então, se você quer ter pensamentos que não agradam a Deus naquele momento, é a carne que está te direcionando. Se você quer ter pensamentos que agradam o Senhor, então é o Espírito que está te direcionando. Se naquele momento você esteve controlado por emoções que foram agradáveis a Deus, por humildade, por paciência, dessa forma você foi controlado pelo Espírito. Mas se você foi controlado por ira, por impaciência, por palavras agressivas, dessa maneira você foi controlado pela carne. E diariamente, constantemente, dentro de nós está nessa luta. Entre a luta, será que eu faço a vontade de Deus? Ai, mas eu não quero também fazer. E às vezes tem coisas à nossa frente que a gente já experimentou, porque lembrando, nós já fomos escravos do pecado.
Então, na minha frente tem uma música que não agrada a Deus, eu já ouvi essa música e naquele momento acontece uma guerra dentro de mim. Ai, será que eu ouço essa música ou será que eu não ouço essa música? Ai, mas eu sei que essa música é muito boa, mas eu sei que ela não agrada a Deus. E neste momento, nós precisamos escolher, precisa ter uma escolha da nossa parte, se nós estaremos glorificando a Deus, sendo controlados pelo Espírito, ou se nós seremos controlados pela carne. E a nossa escolha determinará se seremos escravos do inimigo de Deus ou escravos de Jesus Cristo. E em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, nos fala assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, vamos dar uma pausa aqui. Nós entendemos que Jesus, quando ele veio morrer por nós, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Ou seja, da mesma forma que Jesus, ele criou o sol, a lua, as estrelas, nós precisamos crer que Jesus, ele pode criar em nós a sua imagem, porque ele é mais poderoso que o nosso Senhor anterior, que era o inimigo de Deus. Ele é mais poderoso porque ele teve poder para nos comprar. E dessa maneira, Jesus, ele não quer somente, através da sua morte na cruz, nos dar o perdão dos pecados, mas ele quer que nós possamos receber o poder do perdão. E o que é o poder do perdão? Ele não quer que nós venhamos cair em pecado, a gente falou de uma forma muito irada, a gente não teve paciência e dessa forma nós pedimos desculpas a Jesus, ele nos perdoou. E assim a gente vai cair de novo. Ele não quer que a gente viva dessa maneira, mas ele quer nos dar o poder do perdão, o poder sobre aquele pecado. Então, naquele momento, a gente esteve pecando contra Deus. Ele nos deu o perdão sobre aquele pecado e automaticamente ele vai estar nos livrando daquele pecado, para a gente não mais voltar naquele pecado. Mas aí a gente pode pensar, mas e se eu voltar naquele pecado? E se eu falar irado novamente? Aí, como fala na palavra de Deus, que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós. E dessa maneira, ele estará intercedendo por mim e por você, ao nós estarmos caindo em pecado. Mas nós precisamos entender que vai chegar um momento onde Jesus não estará mais intercedendo por nós, onde ele já vai ter acabado com esse trabalho que ele está fazendo, um trabalho tão importante. E dessa maneira, nós precisamos entender que hoje e agora nós precisamos viver em santidade, porque nós não saberemos quando Jesus ele terminará de fazer esse trabalho. E é por isso que hoje e agora nós precisamos falar: Senhor, eu quero estar liberto, eu quero estar liberta desse pecado. Eu não quero mais falar de forma irada, eu não quero mais agir com impaciência, eu não quero mais ouvir essa música. Me liberte, Senhor, deste pecado. E assim, por causa de nós crermos, por causa da nossa fé, ele estará nos dando o que nos fala em Tito, que ele estará nos dando a sua graça. E a graça de Deus é um presente que ele dá a nós, para nós sermos mantidos nesta vida de santidade. É o poder de Deus para ele nos livrar de pecar. E desta maneira, nós estaremos recebendo essa graça. Mas só é possível nós recebermos essa graça por causa da fé. Por causa da fé, nós estaremos recebendo a graça de Jesus, porque nós estaremos permitindo que Jesus venha fazer essa obra em nós. A obra de estar nos libertando completamente da escravidão do pecado. E no verso 12 de Tito, capítulo 2, fala assim, que o que a graça ela faz em nós? Ensinando-nos, ou seja, ela nos ensina que nós precisamos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, vivendo neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, a graça, ela nos ensina, ela nos dá o poder, ela nos molda para nós estarmos segundo a vontade de Deus, porque Ele quer que nós venhamos ser libertos do pecado, para que assim, automaticamente nós possamos estar mais perto da presença de Deus. Por quê? Nós não podemos chegar à presença de Deus com pecado. Precisamos lembrar do princípio. Jesus não fez Adão e Eva em pecado. Ele fez eles em santidade, para que eles pudessem ter intimidade com o amado. E se nós chegarmos em Cristo Jesus com pecado, em pecado, nós seremos destruídos. Nós não estaremos fazendo a vontade de Deus. Podemos falar que fazemos tantas coisas em nome de Jesus, trabalhamos para Deus, lemos a palavra de Cristo, mas
Se nós estamos em pecado, nós fazemos parte da semente do inimigo de Deus e não da semente de Cristo. Porque como nós lemos, aquele que faz parte da semente de Cristo, ele não peca. E em 1 João capítulo 1, versos 5 e 6, fala assim: "E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas, e não há nele trevas alguma." Ou seja, Jesus, ele tem luz. Se nós chegarmos em trevas nele, nós seremos destruídos. Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se nós falamos que somos cristãos, se falamos que a nossa família busca Deus, mas dentro do nosso lar há controvérsia, há palavras iradas, não temos união, não temos harmonia, porque uma coisa é estar junto, uma coisa é estarmos no mesmo lugar, mas cheio de intriga. Mas Jesus quer que nós venhamos estar unidos, unidos no propósito, nos pensamentos, nas falas, nas atitudes, que mesmo que cada um esteja num lugar, nós estamos unidos pela fé. E dessa forma, não somente na família de sangue que Jesus nos deu para que venhamos estar testemunhando do amor de Cristo Jesus e da sua graça, mas também na família de Deus, na família da fé, naqueles que são chamados por Deus para fazerem parte da família de Deus, daqueles que são chamados por Cristo Jesus para serem a sua igreja. Lembrando que a igreja de Cristo Jesus não é uma denominação, não é uma instituição, mas é o povo de Jesus Cristo. São famílias que estão espalhadas por toda a terra, onde são famílias fiéis e elas são chamadas para elas fazerem parte da grande família de Deus. Nós precisamos entender que em Romanos capítulo 7, no início de Romanos capítulo 7, nos fala sobre o adultério. E muitas vezes a gente olha para o adultério como somente entre o marido e a mulher, e assim a gente não coloca em prática tanto assim na nossa questão, na nossa vida espiritual. Mas Jesus, ele quer que a gente venha entender que o adultério também é entre nós e ele. E quando a gente vai em Romanos capítulo 7, nós podemos ver que Paulo, ele estava falando que se nós temos um esposo e eu estou olhando para outro homem, eu estou adulterando. Então, para eu estar casando com outro homem, esse meu esposo, ele precisa morrer, ele precisa falecer. Então, assim, eu preciso me tornar primeiramente viúva para que depois eu venha casar com outro homem. Da mesma forma é com Jesus. Primeiramente, nós éramos esposos, esposas do inimigo de Deus. O nosso primeiro esposo era o pecado. O nosso primeiro esposo era o inimigo de Deus. Nós éramos submissos a ele. Como fala na palavra de Deus, a mulher deve ser submissa ao marido. Ou seja, o que o marido fala, principalmente quando é um marido cristão, ela deve respeitar e obedecer o marido, porque o seu marido primeiramente é submisso a Deus. E dessa forma nós éramos submissos ao pecado, porque nós éramos o pecado, o inimigo de Deus era o nosso esposo. E dessa forma, nós não podemos casar com Cristo Jesus, senão nós estaremos cometendo adultério. Precisamos primeiramente estarmos viúvos para que depois possamos estar casando com Cristo Jesus. O nosso primeiro esposo, primeiramente, precisa estar morrendo, precisa estar falecendo, para que depois podemos estar aí casando com Cristo Jesus. E dessa maneira, nós precisamos entender que em nosso coração há somente um trono. Em nosso coração não tem como a gente ter o inimigo de Deus como nosso esposo e Jesus como nosso esposo, porque somente há um trono em nosso coração. Só pode ter um rei, um senhor em nosso coração. E quem reinará nele? Quem está reinando em nossa vida? Quem está reinando em nossa mente, em nossas palavras, em nossas atitudes? Estamos sendo escravos de Cristo Jesus ou escravos do inimigo de Deus? E para nós sermos escravos de Cristo Jesus, nós primeiramente precisamos morrer para o pecado, para que assim possamos viver em Cristo Jesus. E em Romanos, no capítulo 6, eu convido você para nós estarmos abrindo juntos. É uma palavra muito importante que Jesus ele tem para cada um de nós. E fala o seguinte, verso 2, de modo nenhum,
Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, nosso primeiro esposo esteve morrendo. Como nós estaremos sendo noivos do nosso primeiro esposo se ele esteve morrendo, se ele já faleceu? Isso não é possível. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, se fomos plantados em Cristo Jesus, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, Jesus está aqui nos falando, querido irmão, querida irmã, não venhamos distrair neste momento. Precisamos entender essa mensagem que Jesus está nos mostrando neste momento. Ele está nos falando que nós não podemos estar com atitudes do nosso velho homem, atitudes de escravos do pecado, se nós já morremos em Cristo Jesus. Não tem como nós estarmos vivendo para o pecado se nós morremos com Cristo Jesus, porque da mesma forma como ele morreu, e assim, o pecado não teve domínio sobre ele e ele ressuscitou da mesma forma. Nós morreremos, o pecado não terá domínio sobre nós e nós ressuscitaremos. Por que nós ressuscitaremos? Ressuscitaremos para uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus que ele quer estar nos dando. Agora, vamos ler o verso 7, que nos fala o seguinte: porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, está liberto do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus, ele quer estar nos mostrando isso, que quando nós estamos debaixo da graça, nós recebemos o poder de Cristo Jesus. E se nós recebemos o poder de Cristo Jesus, automaticamente, palavras iradas que nós tínhamos antes não têm mais domínio sobre nós. Nós começamos a ter palavras mansas e humildes de Cristo Jesus. Pensamentos que nós tínhamos antes que não eram para a glória de Deus começam a ser transformados porque eles foram deixados para trás. E assim Jesus, ele terá domínio completo em nossas vidas, porque agora somos escravos de Cristo Jesus e a graça estará reinando em nós. Agora, verso 22 nos fala assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Cristo, ou seja, escravos de Cristo, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, se agora estamos libertos para o pecado, libertos do pecado, que nós possamos ter os frutos de Cristo Jesus, a mente de Cristo Jesus, o caráter de Cristo Jesus, a atitude de Cristo Jesus. E isso é Ele que faz em nós. Não é a gente que vai tentar lutar para a gente ter um caráter, uma atitude que Jesus agrada. Mas Ele estará fazendo essa obra em nós. Porque quando a gente crê por causa da nossa fé, automaticamente, da mesma forma como Jesus criou o sol, a lua, as estrelas imediatamente e mantém eles até hoje, Ele também estará criando na minha vida e na sua vida a vida de Cristo Jesus, o pensamento, a mente de Cristo Jesus, para que venhamos ter a sua vida e o seu caráter e venhamos voltar novamente ao princípio que Jesus criou Adão e Eva. Vamos ser verdadeiramente júri de Cristo Jesus, mostrando para o universo que Jesus é justo, que Deus é justo e a sua lei pode ser guardada, não por nossas próprias forças, mas pela graça, porque agora estamos debaixo da graça, que é o poder de Deus. E assim, nós somos escravos de Cristo Jesus. E o que é escravos de Cristo Jesus? Como que nós podemos ver isso? Vamos em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20, que nos fala o seguinte: o que? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Da mesma forma como o escravo do pecado, ele pertence ao inimigo de Deus e ele não pertence a ele mesmo, da mesma forma também é o escravo de Cristo Jesus. Ele não pertence a ele mesmo, ele pertence a Cristo Jesus. Vamos continuar o texto, que fala o seguinte:
porque fostes comprados por um bom preço. Lembra o que nós falamos? Jesus é um Senhor muito maior, muito mais poderoso que o nosso Senhor anterior, que era o inimigo de Deus. E dessa forma, Ele nos comprou com um bom preço. E assim, nós devemos ser fiéis a esse Senhor. Assim como nós éramos fiéis ao inimigo de Deus, que Ele era o nosso Senhor, nós agora, como escravos de Cristo Jesus, escravos do nosso Senhor Cristo Jesus, devemos ser fiéis a Ele. Que fala o seguinte: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, queridos, não nos pertence. Nós não somos mais de nós mesmos, seja no falar, no pensar, no agir, no ouvir, no enxergar. Em nosso tempo, nada pertence a nós mesmos, deve ser tudo para Deus. E é Deus, é Cristo Jesus que estará nos dirigindo. Da mesma forma como antes era o pecado que nos dirigia, como Paulo mesmo falou que aquilo que eu quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero fazer isso eu faço, porque é o pecado que reina em mim que faz isso. Da mesma forma, agora também é Cristo que reina em nós, porque só há um trono em nosso coração, e esse trono quem reina é Cristo Jesus. Ele é o nosso rei, e Ele reina em nós. O reino de Cristo está em nosso coração, e dessa forma Ele nos conduz à vida eterna. E assim a sua graça, por causa da nossa fé, nos dá vitória a cada momento. E em Romanos capítulo 6, verso 16 a 18, nos fala o seguinte: não sabeis vós que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, porque embora, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Sendo então libertados do pecado, fomos libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, agora nós não somos mais servos do pecado. Nós não somos mais controlados pelo inimigo de Deus. E é por isso que Jesus ele nos chama para uma vida de santidade, uma vida de perfeição. Porque se nós estamos dizendo que somos cristãos, que estamos caminhando com Cristo Jesus, mas ainda nós vivemos em trevas, nós somos apenas hipócritas, porque falamos uma coisa, mas vivemos outra. Nós somos apenas inimigo de Deus e nós vivemos em trevas e por isso a glória de Cristo Jesus estará nos consumindo. Agora, se estamos falando que estamos vivendo nele e andando assim como ele andou, a glória de Cristo Jesus estará em nós e ela não estará nos consumindo. Porque quando Deus olhará para nós, ele não estará olhando pessoas cheias de pecado, servos, escravos do pecado, mas ele estará olhando Cristo em nós, a esperança da glória. E sabe, queridos, para nós termos Cristo em nós, é preciso nós nascermos de novo. É preciso nós estarmos seguindo o que Jesus ele até falou para Nicodemos. Nicodemos, ele perguntou para Jesus como que ele poderia ter uma nova vida. E Jesus, ele falou que era preciso ele nascer de novo. Ou seja, é preciso nós estarmos morrendo para o pecado, para nós nascermos novamente em Cristo Jesus. E em Gálatas 2:20 até fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, da mesma forma como Jesus foi crucificado e o pecado não teve mais domínio sobre ele, também seremos crucificados com ele, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. E assim, Jesus e o inimigo de Deus entenderemos que eles não aceitam um serviço dividido. Não tem como nós estarmos servindo a Cristo Jesus e servindo o inimigo de Deus, mas teremos um serviço completo para Cristo Jesus, porque morremos com Ele e agora viveremos para Ele também. E em Mateus, capítulo 6, verso 24, fala até sobre isso, de termos dois senhores, a seriedade sobre isso, porque isso não faz a vontade de Deus. Não tem como uma hora nós estarmos agradando a Jesus e outra hora nós estarmos agradando ao inimigo de Deus. Ou então nós estamos em cima do muro e falando que nós somos cristãos, mas ao mesmo tempo nós queremos satisfazer os nossos desejos carnais.
porque nós precisamos entender que o muro é do inimigo de Deus. E nos fala em Mateus capítulo 6, verso 24, e vamos ler juntos, que fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não tem como nós servirmos a Cristo Jesus e ao inimigo de Deus. Precisamos entender que em nós mesmos não há nenhuma força. E quando a gente entende a nossa incapacidade, quando a gente entende que nós somos fracos, aí que nós nos tornamos fortes. Porque quando nós achamos que nós temos forças, nós estamos apenas tendo uma autojustiça. Nós estamos apenas tendo uma autoforça. E dessa forma, nós estamos apenas como Eva, que ela achou que poderia enfrentar a serpente, o inimigo de Deus. Então, nós precisamos sempre pensar, resistir ou fugir, mas sempre não está conversando, não está dialogando, não está no terreno encantado de Satanás, porque Jesus, ele já nos deu a vitória e ele quer que nós possamos a cada momento receber essa vitória. Agora, se nós estamos recebendo a graça de Cristo Jesus, entendendo que Jesus quer nos dar um presente especial, que é a sua graça, mas ainda nós continuamos a viver uma vida de pecado, nós estamos apenas colocando a graça de Cristo Jesus no lixo e falando que Jesus, ele é menos poderoso que o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, ele é mais poderoso para nos tentar, mas Jesus, ele não é poderoso o suficiente para nos livrar de pecar. E dessa forma, nós não temos a fé de Jesus, que é a fé que Jesus ele teve, onde Jesus ele acreditou que Deus poderia livrá-lo de pecar nesta terra, em um mundo tão corrupto. E assim, automaticamente, se nós não tivermos fé para nós acreditarmos que Jesus também pode estar nos livrando de pecar, nós apenas não temos fé para nós entrarmos no reino dos céus. E assim, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, nos fala o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Nós precisamos escolher hoje a quem nós vamos servir. E em Hebreus capítulo 4, verso 7 fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo hoje está para mim e para você, para as nossas famílias, querendo nos transformar, querendo dar a nós aquilo que foi perdido, a imagem de Deus, querendo dar a nós a sua graça. Mas se nós estamos rejeitando a Ele, se nós estamos rejeitando essa mensagem, se nós estamos rejeitando o poder de Deus, se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, automaticamente, simplesmente, nós estamos apenas dizendo para Jesus: eu não quero viver a eternidade contigo. Porque como Jesus viverá a eternidade com aquele que não viveu segundo a sua vontade nessa terra? E Jesus, hoje e agora, queridos, Ele quer estar nos enchendo do Espírito Santo. Ele quer que nós possamos estar aí refletindo o seu caráter. E em Apocalipse capítulo 14, verso 12, vem nos falando assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Podemos falar hoje que nós guardamos os mandamentos de Deus? Podemos falar hoje que nós somos júris de Cristo Jesus? Podemos falar hoje que Deus, Ele é justo, que a sua lei é justa, que nós temos a fé de Cristo Jesus? Podemos falar hoje que nós temos praticado, vivido uma vida de santidade? Podemos falar hoje que nós temos sido servos, escravos de Cristo Jesus e não do pecado? E eu estarei aqui compartilhando com vocês algumas frases para nós já estarmos aí finalizando esse estudo tão abençoado, que foram frases que eu estava refletindo e eu gostaria de compartilhar com vocês. São frases muito importantes, muito importantes. E são frases, pensamentos que devíamos estar pensando dia após dia, todos os dias, porque somente assim estaremos entendendo se estamos a cada momento vivendo como escravos de Cristo ou escravos do inimigo de Deus, e qual está reinando em nossa vida, o pecado ou a graça. Será, queridos, que Jesus ele pode dizer de você e de mim que nós fazemos parte dessas pessoas que guardam os mandamentos de Deus?
O Senhor tem todo o seu coração, o Senhor tem o seu coração, meu coração, de modo que você não tenha coração para nada além dele e do que é dele. O Senhor tem toda a sua alma em um amor devotado, de forma que não haja sentimento em seu ser que não seja dele. O Senhor tem toda a sua mente de modo que não há nenhum pensamento, nenhuma operação de sua mente, nenhuma parte de sua mente que não seja dele, devotada para o seu serviço. Toda a sua força é dele, de modo que você não tem força para dedicar a qualquer outra coisa, exceto ao que é de Deus e ao seu serviço. Será que nós fazemos parte dessas pessoas que querem viver completamente como escravos de Cristo Jesus? No que sua mente está descansando? O que está estudando? No que está trabalhando? Você está colocando Deus como centro nisso? É para a glória de Deus? A pesquisa que você está fazendo, os estudos que você está seguindo, todo o pensamento da sua mente, é para que a imagem de Deus seja impressa ali? É para mostrar, é para encontrar Deus mais amplamente na sua mente? É para glorificá-lo mais? Ele é o primeiro e o tudo em todos os seus esforços intelectuais? Você o ama? Você o serve com toda a sua mente? Será que estamos servindo a Jesus com toda a nossa mente? Será que Ele está sendo o primeiro, o último e o melhor em nossa vida, em nossas forças? E será que estamos servindo a Cristo Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa mente, como Cristo mesmo falou, que nós devemos adorar a Ele, buscar a Ele, obedecer a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, porque este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Se nós estivermos tendo a vida de Cristo Jesus, automaticamente teremos atitudes que provém de Cristo Jesus. Em nosso lar, estaremos tendo palavras que agradem a Deus. Estaremos tendo pensamentos que glorificam a Deus. Estaremos tendo atitudes que chamam os anjos para estarem mais perto de nós. Em nosso trabalho, em nossos estudos, estará tudo tendo como centro Cristo Jesus, porque nós escolhemos ter Ele em nossa vida. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20 e 21, para nós terminarmos, tem um chamado de Cristo Jesus para cada um de nós, que fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, ou seja, ao que vencer o pecado, ao que vencer o velho homem, ao que vencer em ser escravo do inimigo de Deus, o que Jesus lhe dará para essas pessoas? Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim como Jesus venceu o pecado, Ele também quer dar esse poder, essa vitória para cada um de nós. Que possamos receber isso, queridos, e que possamos a cada momento estarmos sendo escravos de Cristo Jesus, porque isso é um privilégio, porque Jesus estará colocando em nós automaticamente a sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes, para que tudo seja para a glória de Deus. Antes de nós estarmos orando e agradecendo a Deus por essa mensagem tão poderosa e pedindo para que Ele venha colocar essa mensagem em nossas vidas hoje e agora, se você desejar aprofundar mais sobre esse estudo tão importante, que eu vejo que é um estudo essencial para o tempo que nós estamos vivendo, eu indico um livro maravilhoso, um livro muito pequeno, mas de extrema importância, profundo em cada parte. É um livro muito fácil de estar entendendo, de estar lendo, um livro baseado na palavra de Deus, que é esse livro aqui, olha, A Graça ou o Pecado, Quem Reinará? É um livro muito importante para nós estarmos aí aprofundando nessa mensagem extremamente urgente que Jesus tem nos enviado, para que possamos fazer parte deste povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Vamos orar, queridos. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, clamamos a Ti neste momento para que o Senhor venha criar em nós essa mensagem. Nós queremos ser escravos de Cristo Jesus. Não queremos mais sermos escravos do inimigo de Deus. Queremos ser júris.
queremos viver uma vida de santidade, queremos não desperdiçar a graça que o Senhor tem nos dado, mas viver de uma forma justa, porque é isso que a graça quer moldar em nós. Nós queremos receber o Teu poder, a Tua vitória, para nos assentarmos com Cristo Jesus no trono, assim como o Senhor sentou com o Pai que estás nos céus. Porque o Senhor venceu, o Senhor nos deu essa vitória. Nós queremos olhar para o exemplo de Cristo Jesus, acreditando que Ele veio como nós, para nos dar um exemplo perfeito, não somente para nós estarmos refletindo, contemplando esse exemplo, mas para nós sermos transformados em imagem de Cristo Jesus. Senhor, cria em nós essa imagem, cria em nós o Teu caráter, para que nós não venhamos ser destruídos diante da Tua glória, e que o Seu caráter venha estar em nós, para que quando as pessoas olharem para nós, elas venham ter a certeza que nós estivemos com Cristo Jesus. Esteja com a pessoa que esteve ouvindo e assistindo essa mensagem, e que ela venha também receber Cristo Jesus em sua vida e em sua família. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, queridos, esse foi o nosso estudo. Espero que tenha sido uma bênção para você, assim como foi uma bênção para mim, e que Cristo Jesus venha estar escrevendo em nossos corações e em nossas mentes essa mensagem tão importante. Até o próximo estudo. Deus seja convosco.